Paz do Senhor Jesus, amado povo de Deus, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, comigo vai tudo bem, graças ao meu bom e eterno Deus. Hoje vim trazer mais uma mensagem da parte do Senhor para a tua meditação, que se encontra em Ezequiel, capítulo 18. Os versículos que vamos estar lendo é o de 30, 31 e 32, que diz assim a leitura da palavra do Senhor. Portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Diz o Senhor Jeová: vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre. Diz o Senhor Jeová: convertei-vos, pois, e vivei. O capítulo 18, versículo 1, começa dizendo: e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo. Quem está falando isso é Ezequiel. O Senhor estava ali comunicando a Ezequiel como que as coisas funcionam e como que Deus julga. Então ali é o entendimento para Ezequiel passar para a nação de Israel de como que o Senhor iria julgar cada um, né? Segundo a sua palavra. E o Senhor vai dizer a Ezequiel: o que vocês querem dizer quando citam esse provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes, mas os dentes dos filhos é que se embotam. Quem sabe o que é embotar? Aqui na região que eu moro mesmo, quando a gente chupa muito cacau, o cacau ele é azedo, né? Às vezes tem alguns que são doces, mas na maioria das vezes o cacau é azedo. Aí nossos dentes ficam sensíveis, né? Fica doloridos assim. E a gente chama de desbotar. A gente fala assim: meus dentes desbotou tudo. Só que é uma forma que a gente tem de dizer aqui, né? Crescemos, aprendemos assim, mas na palavra de Deus está dizendo que a palavra correta é embotar, né? Por que que o provérbio de Israel fala que quando os pais comem uvas verdes, os dentes dos filhos é que se embotam? Ou como a gente conhece aqui, né, da maneira errada, mas a gente conhece assim, se desbota, os dentes ficam sensíveis, né? Os dentes é que sofrem a consequência. Então, era um provérbio citado em Israel. E o Senhor vem até Ezequiel perguntar por que que eles citam esse provérbio, né? Vem dizer para Ezequiel que não citarão mais esse provérbio sobre Israel. Porque o que eles queriam dizer com esse provérbio é que os pais pecavam e os filhos pagavam. O Senhor veio até Ezequiel dizer que não seria mais assim. E aí o Senhor vai dizer: juro pela minha palavra, o soberano, o Senhor, que não citarão mais esse provérbio aqui em Israel. Porque todos me pertencem, tanto o pai quanto o filho. E o Senhor completa dizendo: aquele que pecar é que morrerá. E aí, dentre esse texto, irmãos, quando nós passamos a ler, tem 3 exemplos de como o Senhor estava passando ali para Ezequiel explicar para o povo como seria. Ezequiel foi um profeta que o Senhor entregava visões para ele, muitas visões, e ele passava para o povo. Embora o povo muitas das vezes não acreditasse, o Senhor usava Ezequiel em visões. Então essa aqui foi uma das vezes que o Senhor usou Ezequiel para transmitir a mensagem dele. Então o Senhor aqui estava deixando claro que aquele que pecar é quem morrerá, e não o filho pagar pelo que o pai fez ou o pai pagar pelo que o filho fez, e assim vice-versa. Então, quando nós começamos a ler, no versículo de número 5, diz assim, ó, o Senhor está falando para Ezequiel: suponhamos que haja um justo que faz o que é certo e direito. Ele não come nos santuários que há nos montes e nem olha para os ídolos da nação de Israel. Porque, gente, a nação de Israel idolatrava. Por mais que fosse ensinada a palavra do Senhor, tinha sempre aqueles que acreditavam nos ídolos e também acreditavam em Deus. Então, cultuava tudo. Só que o Senhor nunca aprovou essa atitude. Ou você adora a Deus, ou você é um idólatra de outros deuses. Então, a nação de Israel aderiu a alguns ídolos. Então, tinha alguns que se contaminavam com esse tipo de idolatria que o Senhor reprova. Mas aqui o Senhor está falando desse homem justo que não faz esse tipo de coisa. Não olha para os ídolos, né? Que a nação de Israel cultua. E ele também não se contamina com a mulher do próximo. Ou seja, não comete o ato de adultério, né? E ele também não se deita na mulher nos dias da sua menstruação, porque é pecado, irmãos. Se aqui tá alguém assistindo esse vídeo que não sabe disso, não é a primeira vez que eu tenho acesso a essa palavra, que já li várias vezes,
E nos dias do ciclo da mulher, o homem não deve se deitar com ela, porque pecado é. O Senhor não aprova essa atitude. Então, o Senhor está dizendo aqui, o homem que não faz isso aqui, não oprime a ninguém, né? Antes devolve o que tomou como garantia no empréstimo, não comete roubos, antes dá sua comida àqueles que têm fome, aos famintos, né? Isso aqui é o Senhor dizendo para Ezequiel. E dá vestes aos que estão nus, aos que não têm nada para vestir, né? Não empresta visando nenhum lucro, porque hoje em dia a gente vê, né, que tem muitos agiotas que emprestam dinheiro para poder receber muito mais em volta. E as pessoas ainda caem nessa e acabam se colocando os pés pelas mãos e se prejudicando, né? E correndo risco até de vida. E aí fala assim, ó, eles retêm a sua mão para não cometer erros, né? Para não pegar o que é dos outros, para não usurpar o que é dos outros. Julga com justiça entre dois homens. Quando houver, né, alguma acusação, tem que ser justo entre duas pessoas. Não puxar, né, a sardinha, que nem a gente fala, puxar a corda pro lado de um e detonar o outro e condenar o outro, mas agir com justiça entre os homens. O homem que faz isso, que comete todos esses atos aqui bons, né, justos, que ele age segundo os decretos, leis e estatutos do Senhor, obedecendo fielmente às leis que o Senhor criou, então esse homem, ele é considerado justo e ele com certeza viverá. Diz assim, amados irmãos, a palavra do Senhor quando lemos Ezequiel 18. Então, aqui estamos vendo Deus colocando algumas coisas pontuadas do que é justo, e aqueles que cometem isso viverá, mas não morrerá. Mas não só viverá aqui na terra, mas quando partir dela, viverá também a vida eterna que o Senhor promete àqueles que for fiel e vencer e chegar a salvação, que é o que o Senhor mais deseja, porque o maior propósito, irmãos, do Senhor para nós é a nossa salvação. Então, quem comete a justiça, quem faz tudo certo, quem não condena o próximo, não usurpa o próximo, não rouba do próximo, não faz o que é reprovável aos olhos do Senhor, esse viverá mais tempo na terra, né? Muitas pessoas partem cedo porque as suas ações, as suas atitudes eram erradas, outras porque o Senhor mesmo quis recolher, porque era o tempo do Senhor recolher. As pessoas têm que entender, separar isso. E aí o Senhor vai dizer no segundo exemplo, lendo aqui na Bíblia, vai dizer assim, suponhamos que este homem, né, justo, tenha um filho violento. Olha, o homem que Deus falou antes era um homem justo, que fazia tudo que o Senhor aprovava. Agora, suponhamos que este homem tenha um filho violento, aí diz aqui na palavra, que derrama sangue, faz todas estas coisas que eu citei que o outro não fazia, né? E ele não seguiu as instruções do pai, ele não fez como o pai dele fez, né? Nenhuma das ações certas que o pai dele tinha feito, ele seguiu, ele não fez. Então, aí o Senhor diz para Ezequiel, este homem deverá viver? Olha a pergunta que o Senhor faz para Ezequiel, irmãos. Isso é muito sério, irmãos. O Senhor analisa cada ato nosso, cada atitude nossa, ela é anotada nos céus. Então o Senhor continua dizendo, e o Senhor fala assim, ó, não deverá viver por todas essas práticas detestáveis, com certeza será morto, e ele mesmo será culpado e responsável pela sua própria morte. Então, quando vemos as pessoas que estão no caminho errado, no caminho do mal, praticando todo tipo de ato criminoso e dessa sepultura, irmão, sem Jesus, a culpa é dela mesma, por causa que ela não seguiu as vontades do Senhor, não seguiu as leis do Senhor, não obedeceu a lei e o decreto do Senhor. Então a culpa dela morrer é dela mesma, porque ela buscou por onde está naquela situação. Vocês compreendem o que o Senhor quer nos falar? Somos nós que fazemos as nossas escolhas, se queremos viver ou morrer, se queremos salvação ou perdição eterna. É nós que decidimos por causa das nossas ações. São as nossas atitudes que vai nos levar para o céu ou vai nos levar para o abismo. Então o Senhor vai falar um terceiro exemplo com Ezequiel. Suponhamos que este filho, que era violento, que morreria por causa dos seus próprios pecados, né? Aí diz assim, suponhamos que ele tem um filho também, que viu todos os pecados que esse pai cometeu, né? E embora ele veja, ele não comete também. Ele não faz como seu pai fazia. Mas ele obedece às leis do Senhor e age segundo os decretos de Deus e as leis, e não comete os atos errados que viu seu pai cometer. Aí o Senhor diz, ele não morrerá por causa da iniquidade do seu pai, mas ele viverá, certamente, por causa que as atitudes desse filho eram justas diante de Deus. Olha que importância. Então não é porque nós somos justos, que os nossos filhos não cometem a justiça, que eles serão salvos, irmãos. Mas eles serão salvos e viverão na terra, se eles forem justos também.
Então cada um dará conta de si daquilo que pratica. E aí o Senhor completa dizendo para Ezequiel: aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa pelo seu pai, e nem o pai levará a culpa pelo seu filho. A justiça do justo lhe será creditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Ou seja, quem for justo, o Senhor vai tomar como crédito, e ele será justificado, será salvo. E aquele que for ímpio, que comete todo tipo de atrocidade que o Senhor citou aqui nessa palavra, também o juízo de Deus cairá sobre ele. Então ele será julgado sim, porque cometeu atos errados e profanos diante do Senhor. Então cada um saberá dar conta de si do que fez. E o Senhor continua dizendo assim para Ezequiel: mas se o ímpio se desviar de todos os seus pecados que cometeu e obedecer a todos os meus decretos e leis, fizer o que é justo, não terei lembrança de nenhuma de suas transgressões, de nenhuma de suas ofensas que ele cometeu. Porque devido às coisas justas que ele tiver feito, ele será justificado, irmãos. Vocês entendem? A pessoa pode ter feito tanto de coisa errada nessa vida, pode ter pecado de uma forma grande, mas no momento que ele se desviar dos seus maus caminhos e se converter ao Senhor, o Senhor não se lembrará mais do pecado dele. Olha que coisa linda. O Senhor perdoa. O Senhor, ele é amor, ele é justiça, ele é perdão. Ele perdoa todos os nossos atos errados. Mas se a gente não se desviar dos nossos maus caminhos, seremos cobrados por tais. E aí diz assim a palavra ainda: teria eu algum prazer na morte de um ímpio? O Senhor não tem prazer na morte daquele que pratica maldade. Porque Deus sabe que o destino dele será o inferno, irmãos. O fogo eterno. E o Senhor não deseja isso para o ser humano que ele criou. O Senhor deseja salvação, felicidade eterna para todos nós. Nós é que muitas das vezes não entendemos, não compreendemos ou não queremos aceitar a sua vontade sobre nossas vidas. E aí diz assim ainda: ao contrário, acaso não me agradaria ver o ímpio se desviar dos seus maus caminhos e viver? Olha o que o Senhor pergunta para Ezequiel. Claro que o Senhor quer que você que está no caminho errado, abominável, cometendo todo tipo de ato que o Senhor detesta e reprova, o Senhor quer te ver mudar, ser transformado pela palavra dele e ser alcançado com salvação. Mas para haver salvação, você tem que renunciar aos seus maus caminhos, seus pecados. Tudo aquilo que você pratica que Deus não se agrada, você tem que abandonar para que ele possa olhar com você com olhar de bondade e misericórdia e te salvar. O Senhor continua falando para Ezequiel: se porém um justo se desviar dos seus caminhos da justiça que praticava e cometer pecado, irmãos, né, e as mesmas práticas abomináveis dos ímpios, né, deveria ele viver? O Senhor pergunta para Ezequiel: nenhum de seus atos justos será lembrado. Olha o que o Senhor fala: por causa da sua infidelidade e dos pecados que cometeu, ele morrerá. Então, se você é justo, continue na justiça. Por quê? No momento que tu desviar do caminho do Senhor e começar a viver uma vida de pecados, enganando a si mesmo, porque para haver perdão de Deus tem que haver arrependimento. E para você dizer que se arrependeu, você tem que abandonar os teus pecados, as tuas práticas que desagradam ao teu Deus. Então, se você é justo, continue na justiça para que alcance a vida eterna. Mas se você é ímpio, você precisa entender que se você não se converter, não mudar os seus caminhos, o Senhor não vai te alcançar com salvação. Porque você pode ser justo, mas se você se desviar, tudo que você fez de bom e de justo será esquecido por Deus. E você que é ímpio, se abandonar o teu mau caminho e se converter ao Senhor, o Senhor esquecerá também todos os teus pecados que foi cometido, todos os teus erros, porque o Senhor vai te dar uma nova chance. A chance de uma nova vida, de uma vida de purificação, de santificação e de salvação eterna que você vai ganhar dali pra frente. Então, que nós possamos meditar nessa palavra, irmãos. É uma palavra poderosa. Eu estava lendo esse capítulo 18 todinho e ele falou muito ao meu coração. Então, quem vai pagar pelos erros, pelos pecados, são cada um de nós. Nós não vamos pagar pelos erros dos nossos filhos. Nossos filhos não vão pagar pelos nossos erros. Nosso marido não vai pagar pelo nosso erro. A sua esposa não vai pagar pelos seus erros. Né? Ninguém vai pagar pelo erro de ninguém, mas cada um dará conta de si mesmo. No dia do juízo final, o Senhor vai julgar com a reta justiça dele e vai ser condenado aqueles que realmente praticou e não se arrependeu dos seus maus caminhos, dos seus pecados. Amém? Que essa palavra possa ter falado ao teu coração e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Deus amado e querido, Deus santo, justo e fiel, a ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação na terra e no céu. Deus, eu te agradeço por mais uma vez estar aqui mediante a tua vontade e teu querer pregando essa palavra.
uma palavra edificante para as nossas vidas, Senhor. Que viemos buscar nos aprofundar na leitura das Tuas Escrituras, para que possamos entender o que o Senhor quer e espera de nós, ó Pai. Nos fortalece na força do Teu poder, nos livra de todos os males, Senhor, nos livra dos pecados. Que viemos, ó Deus, cada vez mais, ó Deus, deixar para trás tudo aquilo que não provém do Senhor. Todos os nossos pecados e iniquidades sejam lançados, ó Deus, no lago do esquecimento. Que o Senhor possa estar, ó Deus, nos ajudando a permanecer firmes e fiéis na Tua presença. Que nós venhamos Te honrar, Senhor, Te glorificar, viver somente para a glória do Teu nome. Nos dá força, Senhor, nesses últimos dias, porque sabemos que o mundo está cada vez pior. Tudo neste mundo, o Senhor coopera para que nós venhamos cair. Mas o Senhor é o Deus que nos fortalece e vai à nossa frente. E o Senhor é que nos dá a vitória, Senhor. Batalha as nossas guerras, Senhor. Vence, Senhor, as nossas lutas. Em nome de Jesus, nos fortalece todos os dias. Que venhamos ter força, que venhamos ter fé. E que venhamos confiar totalmente no Senhor e na Tua palavra. Fica conosco, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A paz do Senhor, amados irmãos, e até no próximo vídeo.